Existe uma imagem que circula na internet que não precisa de legenda teológica para funcionar. De um lado do muro, uma favela, casas de madeira, ruas sem calçamento, famílias apertadas, rostos cansados. Do outro lado do muro, uma mansão, piscina, jardim, espreguiçadeiras, silêncio. E no meio, arame farpado. Se os princípios funcionam para todo fiel, por que a prosperidade só chegou para um lado? Eu sou o apóstolo Rafael Reis. Aqui, a gente não vem para dar mais uma opinião. A gente está aqui para olhar a palavra de frente, mesmo quando ela incomoda os dois lados do muro. Vamos deixar isso claro no início, porque esse vídeo não nasce para negar uma verdade bíblica. Provérbios capítulo 10, verso 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta nenhuma dor. Também está escrito em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E nós temos também as promessas descritas em Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que fala de bem-aventuranças, onde o homem que anda segundo a palavra, tudo o que ele fizer prosperará. A bênção de Deus é real. Não vamos negar isso de maneira nenhuma. Vamos defender isso com mais rigor do que a teologia da prosperidade defende. E por isso precisamos dizer, com a mesma clareza, pobreza não é virtude, não é cruz, não é chamado. A mesma cruz que carregou os nossos pecados, carregou também as nossas doenças e venceu a miséria. Deus nunca se mostrou simpático à pobreza. Ele se mostrou interessado em erradicá-la. O jubileu, o ano sabático, as leis sobre respigar a colheita para o pobre, o cuidado ordenado com o órfão e a viúva. Tudo isso aponta para um Deus que quer seu povo livre da escassez. O problema da teologia da prosperidade não é pregar contra a pobreza. O problema é que ela não consegue tirar ninguém dela. Ela promete libertação e entrega a culpa. Só que aqui está o que ninguém te conta no palco iluminado. A bênção nunca operou sozinha. Abraão trabalhava a terra. Isaac semeou, mesmo em ano de fome, e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. José foi escravo, depois foi preso injustamente e prosperou na prisão. Não porque tinha um método, mas porque caiu na graça das pessoas e foi fiel no pouco que tinha em suas mãos. Quando a gente lê em Tiago, no capítulo 1, no verso 25, ele diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita e persevera nela, será bem-aventurado no que fizer. Repare bem, a bênção não veio fora do trabalho de José, veio dentro dele. Prosperidade sem princípio não é bênção bíblica, é sorte. E a Bíblia não prega sorte. Provérbios 18, 21 nos mostra que a morte e a vida estão no poder da língua. Marcos capítulo 11, do 14 ao 20, Jesus deu exemplo, onde ele mesmo falou diretamente a uma figueira e esta secou desde a raiz. A palavra declarada tem força real. O próprio Jesus falou e aconteceu. Mas o padrão bíblico é: você crê primeiro, depois você fala. Palavra sem fé é ruído. Decreto sem caráter é presunção. A confissão positiva só tem poder quando é expressão do que está estabelecido dentro, não uma tentativa de produzir pela boca o que não existe no coração. Quando a gente lê o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Deus ama o que dá com alegria. Dar libera suprimento. Isso é bíblico. Mas dar para comprar bênção é outra coisa completamente diferente. Generosidade que a Bíblia descreve nasce de confiança em Deus, não nasce de cálculo sobre o que Deus deve devolver. Eu quero que vocês saiam desse vídeo entendendo que isso não é debate de Instagram. Isso adoece gente real. Existe um padrão que se repete de favela em Nairobi a bairro periférico no Brasil. Uma pessoa em dificuldade é convencida a entregar o dinheiro do aluguel, da conta de luz, do que sobrou no mês, como uma suposta semente de fé, com a promessa de retorno multiplicado. O retorno não vem. E o que vem no lugar? É a culpa. Você não teve fé suficiente.
Já vi relato de gente que carregou anos de sofrimento emocional profundo, tentando entender por que a bênção prometida nunca chegou, como se o problema fosse intensidade da própria fé e não a mentira do sistema. Isso não é teoria, isso é gente que confiou e foi cobrada pelo silêncio de Deus, como se a culpa fosse dela. Agora, me deixem ser direto com vocês. Quando alguém te diz que Deuteronômio 28 é um cheque em branco para qualquer cristão hoje, esquece de mencionar que aquele texto é parte de uma aliança específica, com um povo específico sobre condições específicas. Quando alguém cita Malaquias 3 só para falar de dízimos e prosperidade financeira, esquece que o contexto é correção nacional, não uma fórmula de investimento espiritual. E quando alguém usa 3 João, e sejais bem-sucedido em todas as coisas, esquece de dizer que isso é uma saudação de carta, não uma doutrina sistemática sobre finanças. Então deixa eu te mostrar os furos reais dessa teologia. O primeiro furo é que ela desconecta prosperidade de obediência e trabalho. Número 2, ela transforma a fé em técnica de ativação e culpa o fiel quando não funciona. 3, ela distorce a liberalidade em transação financeira com Deus. 4, ela cria um Deus que responde a fórmulas, não a caráter. 5, a prosperidade se concentra no topo, o que aquela charge do muro mostra sem precisar de um argumento sequer. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, os que querem ser ricos caem em tentação, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A riqueza não é o problema, o coração que se apega a ela, sim. Ele ainda continua dizendo no verso 17 que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, e sejam ricos em boas obras. Confiança em Deus, não no dinheiro, é a vida. O rico bíblico é generoso, humilde e sabe de onde veio a sua bênção. O problema nunca foi pregar prosperidade. O problema é vender uma versão falsificada dela, e só funciona para quem está do lado certo do muro. O chamado é de volta, teologia completa, obediência, trabalho, fé declarada com substância, generosidade genuína e um Deus soberano que supre, não que é acionado. Que a igreja volte a pregar os dois lados dessa verdade, até que não exista mais nenhum muro entre o que se promete no palco e o que se vive na vida real. Se esse vídeo te abençoou e tem ajudado você a compreender melhor as escrituras, não deixa de compartilhar com quem você sabe que precisa ouvir a verdade da palavra. E também não deixa de nos seguir aqui no canal, ativando o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada daquilo que nós estamos lançando aqui. E eu posso te garantir, tem muita coisa boa vindo para a edificação da sua vida. Então, eu te espero por aqui. Deus te abençoe. Shalom!